Bom, gente, vamos lá. Então, vamos começar a trabalhar com o ciclo de Calvin-Benson, né? Um ciclo muito importante dentro da fotossíntese, que ele culmina com a produção do açúcar, né, do carboidrato, que é o alimento, né? Pode ser utilizado como alimento, mas também pode ser utilizado como um futuro componente estrutural, né? Pode ser importante para o crescimento da planta, para a composição da parede celular, da alga, da planta também. Então, você tem várias possibilidades de utilizar esses açúcares produzidos no ciclo de Calvin-Benson, que é a segunda etapa da fotossíntese. Na verdade, é o evento mais importante, né? O evento chefe, né? Da segunda etapa da fotossíntese, que é a chamada etapa enzimática. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou rabiscar bastante esse slide aqui, esse espaço, vou aproveitar aqui bem. Então, vamos começar. A primeira coisa é entendermos que temos aqui 6 moléculas de CO2, né? Isso totaliza em carbonos 6 carbonos. 6 carbonos. E aí aqui a gente tem 6 moléculas de RuBP. O que é RuBP? RuBP é ribulose. O que é ribulose? É um carboidrato, é um carboidrato que tem 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Ribulose. Inclusive, a ribulose é um isômero da ribose. Isômero. Tem um arranjo molecular diferente, estrutural, na verdade, diferente, mas tem uma fórmula molecular que é a mesma, C5H10O5. Então, bifosfato ou bisfosfato é porque esta molécula, ela tem, além dos 5 carbonos, ela tem 2 fosfatos. Só que aí eu vou multiplicar o quê? Os carbonos por 6, ó, né? 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 6 vezes 5, vamos colocar aqui ao lado. 6 vezes 5 carbonos. Vige que horrível. Espera aí. 6 vezes 5 carbonos. 6 vezes 5 carbonos é igual a 30 carbonos. 6 vezes 2 fosfatos. 6 vezes 2 fosfatos dá 12. Então, 12 fosfatos. Resumindo, se a gente conseguir juntar isso aqui, ó, tudo, se a gente conseguir juntar isso aqui tudo, vamos lá, tentando entender. Se a gente conseguir juntar isso tudo, nós teremos aqui 6 mais 30, teremos 36 carbonos e 12 fosfatos. Eis aí, minhas queridas, o papel da rubisco, né? O papel da rubisco, que é a enzima que vai fixar o CO2 e auxiliar na união entre o CO2 e a ribulose bifosfato. Só que assim, né? Parece que um passe de mágica, parece, né? A rubisco junta tudo isso, ribulose com gás carbônico e tira da cartola ali, né? O quê? 12 moléculas de 3-PG. Renato, o que é PG? PG, gente, é um ácido carboxílico. Ele é chamado fósforo, P de fósforo, G de glicerato. Vocês devem lembrar que essa terminação ato, ela se refere a ácidos carboxílicos, né? Ácido pirúvico, piruvato, né? Ácido lático, lactato, né? Só que, na verdade, tem uma diferença, né? O ácido, ele ainda tem a molécula completa com todos os hidrogênios. O ácido, quando ele passa a ter a terminação ato, é quando ele já liberou o hidrogênio, o H+. Ele tá, por exemplo, quando o ácido carboxílico ele tem COOH, aí ele é considerado um ácido. Quando ele libera esse hidrogênio na forma de H+, ele vai ficar assim, ó, COO-, né? A carboxila fica assim. E aí aqui a gente geralmente usa a terminação ato. Por exemplo, ácido lático, lactato. Ácido pirúvico, aí com isso aqui fica piruvato e assim por diante. Tem essas frescurinhas aí na bioquímica, viu, gente? Quando vocês estiverem lá no curso, né, lá, arrasando lá no curso da saúde, vocês vão
simplesmente, né, estudar bioquímica, vão ver esses detalhezinhos aí, beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, isso aqui. Vamos lá. Beleza, vamos continuar. Então, eu vou transformar 6 moléculas de uma pentose, mais 6 moléculas de CO2, que só tem um carbono, em 12 moléculas de fosfoglicerato. Gente, o fosfoglicerato, talvez pelo nome vocês não lembrem, mas vocês já viram, e eu tenho certeza que vocês já viram, porque eu dei isso. Vocês viram o fosfoglicerato com o nome de ácido fosfoglicérico, lá na glicólise. Lembrando que isso aqui está ocorrendo no estroma do cloroplasto. Então, o fosfoglicerato é um composto que tem 1, 2, 3 carbonos e um fosfato. Então, a gente vai multiplicar por 12, ó, 12 vezes 3 carbonos, 12 vezes 3 carbonos, dá 36 carbonos. Ó, tá de acordo aqui, né? 12 vezes 1 fosfato, totalizam aí 12 fosfatos. Tá ok também, né? Aqui. Então, por isso que eu digo que é mera estequiometria, né? Você transformou esses 36 carbonos e esses 12 fosfatos que se encontravam em 6 moléculas de 5 carbonos e 2 fosfatos e 6 moléculas de um carbono em 12 moléculas contendo 3 carbonos e um fosfato. Eu sei que é confuso, gente. Eu sei que é confuso, mas no final das contas dá no mesmo e não dá. Como assim dá no mesmo e não dá? Dá no mesmo no tocante à quantidade de átomos de carbono e de átomos de fósforo, né, de fosfatos, que a gente tem aí nos compostos. E não dá no mesmo porque você tem ali 6 moléculas de 5 carbonos e 6 de 1 carbono, e aqui você tem 12 moléculas de 3 carbonos. Compreendemos essa primeira parte? Essa primeira parte do ciclo de Calvin? Sim. Tranquilas. Né? Vamos lá. Sim, Renato, antes de você passar, explica para a gente esse 3 aqui. Gente, o 3 é a localização da molécula, é o carbono da molécula que vai ter o fosfato. Então, 12, 3PG significa o quê? 3. Eu tenho o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Aí, nesse carbono 3, será inserido nele o fosfato. Então, por isso que é 3PG. Não é porque sejam 3 fosfatos, é só um que está no carbono número 3. Tudo bem? Gente, lembrem que eu falei a vocês que alguns produtos gerados na etapa fotoquímica, eles são importantes na segunda etapa, que é a etapa enzimática. 2 produtos são importantes. Um deles é o ATP e o outro é o NADPH. Pois bem, chegou a hora de utilizarmos esse ATP. Como, Renato? Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar 12 moléculas de ATP e vamos liberar o quê? 12 moléculas de ADP mais 12 PI, 12 fosfatos inorgânicos, né? Para onde vão? Para onde irão esses 12 fosfatos? Esses 12 fosfatos, eles vão se inserir na molécula do ácido fosfoglicérico. E aí eu vou gerar, ó, olha o que eu vou gerar aqui, ó. O que é isso? Ácido bisfosfoglicérico. Eu não só tinha um fosfato em cada molécula dessa, agora eu terei 2 fosfatos. Então, a coisa mudou um pouquinho, né, gente? Porque agora a gente tem, ó, 36 carbonos, né, ó, 12 moléculas de 3 carbonos e 2 fosfatos, vai dar o quê? Na estequiometria, 36 carbonos e quantos fosfatos? Me ajudem. Quantos fosfatos? 12 vezes 2 fosfatos, né? Eu vou ter agora 24 fosfatos. Tudo bem? Vamos lá. Depois que entra o ATP e faz a sua função, que é doar fosfato, né? Então, isso aí eu já estou mostrando que todo aquele ATP que a gente produz na primeira etapa da fotossíntese, ele é consumido na segunda etapa, né? Por isso que a planta, a célula vegetal, ela precisa também fazer o quê, gente? Respiração aeróbica, né? Ela precisa fazer respiração celular lá na mitocôndria
para poder produzir ATP para realizar outras funções. Porque, apesar de a fotossíntese produzir ATP, a própria fotossíntese gasta o ATP que ela mesma produz, né? Então, a planta precisa de ATP para outras coisas, ela vai buscar esse ATP em outros processos metabólicos, como a respiração celular, por exemplo. Chegou a hora do NADPH, produzido lá na primeira etapa também. Eu vou pegar 12 NADPH mais 12H+, né? NADPH mais H+, vou oxidá-los. Ó, isso aqui é o NADP reduzido, que é NADPH, a forma reduzida, e aqui é o NADP o quê, gente? NADP+, oxidado, beleza? Isto significa que esses hidrogênios aqui, eles foram para onde? Para essa molécula aqui, que é chamada bifosfoglicerato. Deixa eu colocar bisfosfoglicerato. Que aí, né, alguns livros chamam também de ácido bisfosfo ou bifosfoglicérico. Certinho? Que é isso aqui que vocês estão vendo. Peraí. Essa moléculazinha aqui. Depois eu vou até apagar isso aqui que está tomando muito espaço. Aqui. Bifosfoglicerato ou ácido bisfosfoglicérico. Certinho? Então, esses hidrogênios, eles irão reduzir esse composto. Vamos pensar um pouco na química orgânica? Ai, Renato, não consigo mais pensar em nada depois desse rabisco. Vamos com calma, gente. Vamos pensar um pouco na química orgânica. O que está acontecendo com essa substância aqui? O ácido bifosfoglicérico. Ela está ganhando hidrogênio, não está? Está ganhando hidrogênio. Ela está se reduzindo, ela está se oxidando. Ganhou hidrogênio, vem elétron junto. Elétron é potencial redutor. Reduzindo, perfeito. Então, ó, gente, eu tenho um ácido carboxílico sendo reduzido. O que acontece quando um ácido carboxílico se reduz? Ele vira um aldeído. Redução de ácido carboxílico gera um aldeído. E é isso que vai acontecer agora. Vocês lembram que os carboidratos eles podem ser do tipo aldoses ou cetoses? Tem aldeído. Massa, né? Todo carboidrato tem hidroxila. O grupo álcool. É tanto que os carboidratos são chamados de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Quando eu uso a palavra polihidroxi, eu quero dizer que a molécula tem muitas hidroxilas. Aí eu completo. Polihidroxialdeído, muitas hidroxilas com um grupo aldeído, ou polihidroxicetonas, muitas hidroxilas com um grupo cetona. É lindo, né? Quando a gente começa a ver sentido nas palavras. Difíceis, né? Porque química orgânica tem muita coisa complicada também. Mas a gente tem que buscar. E aí, ó, eu tenho aí, por exemplo, um ácido carboxílico, que é o ácido bisfosfoglicérico, sofrendo redução. Então, ele vai se transformar num aldeído. E assim, eu posso dizer que um aldeído é um carboidrato? Bom, se na molécula desse aldeído eu tiver hidroxilas, aí legal, eu tenho um carboidrato, né? E é isso que eu vou formar agora. Ó, eu vou doar 12 hidrogênios, na verdade 24 hidrogênios, né? Eu vou inserir hidrogênios nessa moléculazinha de 3 carbonos, só que eu também vou perder fosfato, porque é mais ou menos assim, eu tiro o fosfato para poder colocar os hidrogênios. Então, vamos ter aqui a liberação de 12 fosfatos. Se tinha 24, acaba de perder 12, ó, 12 saem. Qual é meu saldo aqui em fosfato? Eu vou ter agora, nesse trechinho aqui, ó, eu vou ter 12 moléculas, cada uma com um fosfato. Então, no total, isso me rende 12 fosfatos. 12. Carbonos, continuamos com os 36, né? Porque 12 moléculas dessa aqui, vezes 3 carbonos, dá 36 carbonos. Mantemos aqui, né, o número de carbonos. Ok. 36. E, no caso, a substância ela é chamada G de gliceraldeído 3, porque o fosfato está no carbono 1, 2, 3, está no carbono 3, e fosfato, G3P. 3PG é 3-fosfoglicerato,
fosfato no carbono 3, só que é um ácido, né? E G3P é gliceraldeído fosfato, ou gliceraldeído 3-fosfato, fosfato no carbono 3. Então, beleza. Reparem que ocorreram várias reações químicas, algumas delas utilizando ATP, outras na DPH, mas a quantidade de carbonos e a quantidade de fosfatos se mantém aqui, ó, nesse ponto do ciclo. Interessante, né? Carbono e fosfato vai se mantendo aí nesse ponto do ciclo. Certo? E eu ainda nem completei uma volta, né, nesse circuito aí do ciclo de Calvin-Benson, né? O que eu vou fazer agora, gente? Dessas 12 moléculas, eu vou tirar duas. Vou tirar duas. Tudo bem? E aí eu vou pegar essas duas moléculas de gliceraldeído de fosfato para produzir açúcares. Primeiro a frutose e depois a glicose. Por isso que, de uma maneira geral, geralmente, né, a galera coloca lá que na fotossíntese é produzido glicose. Mas eu estou dizendo, batendo a real mesmo para vocês, que é gliceraldeído de fosfato, que é o carboidrato que se forma. Vamos continuar nossa conta. Se de 12 eu tirei duas moléculas, ficaram quantas moléculas? 10. Essas 10 moléculas têm quantos carbonos? Cada uma, 3. Então, 10 vezes... Não precisa fazer não, Renata. A gente já sabe que dá 30, mas eu vou fazer. Sou teimoso. 10 vezes 3 carbonos, 30 carbonos. Opa, pera lá. Já mudou aqui alguma coisa. Tínhamos até então 36. Fosfatos. Nós tínhamos 12. Perdemos 2, né? Ficaram 10 fosfatos, né? 10 fosfatos, porque eu vou ter 10 moléculas aqui. Então, 30 carbonos e 10 fosfatos. Gente, no início eu tinha 30 carbonos e 12 fosfatos. Concordam? Então, como é que eu vou fazer agora para chegar a esse mesmo número aqui, ó? Como é que eu vou fazer para chegar a esse mesmo número? Porque é um ciclo, eu tenho que terminar onde eu comecei, né? Então, agora, ó, eu vou pegar essas 10 moléculas de 3 carbonos, que totalizam 30 carbonos, colocar dentro da cartola, mexer, bater com a varinha lá, como se fosse um passo de mágica, e tirar dessa cartola o quê? Tirar 6 moléculas de 5 carbonos. Por quê? Porque 6 vezes 5 carbonos, 6 vezes 5 carbonos, totaliza 30 carbonos. Olha que maravilha, eu já consegui restabelecer a quantidade de carbonos. No entanto, eu só tenho 6 moléculas. É a chamada ribulose mono, esse M é de mono, monofosfato, porque a ribulose está somente com um fosfato. Então, cada molécula tem 5 carbonos, dá 30 carbonos no total, tenho 6 moléculas, e cada molécula tem um fosfato. 6 vezes um fosfato dá 6 fosfatos. O que eu preciso para completar os 12 fosfatos aqui? Porque o carbono, o número de carbono já bateu, 30, mas o de fosfato não, tem 12. Se eu tenho só 6 fosfatos, o que eu vou fazer? Vou utilizar aquele velho ATP de guerra lá da primeira etapa, 6 moléculazinhas para desfosforilar, para hidrolisar o ATP, para liberar 6 ADP e 6 mais 6 fosfatos. E aí, recebendo mais esses 6 fosfatos, eu totalizo aqui 30 carbonos e 12 fosfatos em 6 moléculas de ribulose bifosfato. Beleza? Eu consegui regenerar a pentose, que é a ribulose bisfosfato. E assim eu encerro essa última etapa do ciclo de Calvin. Aí você começa a entender assim, Renato, pelo que eu estou vendo aí, o composto que tem mais carbono é a ribulose bifosfato. Então, por que é que geralmente a gente fala que o composto mais importante é o CO2? Na equação da fotossíntese está 6 moléculas de gás carbônico. Porque a gente fala que o CO2 é a fonte de carbono, se a ribulose está aí. Por quê? Gente, pense que está tudo em equilíbrio. 30 carboninhos aí, beleza. Mas sempre quem entra para desequilibrar o processo é o CO2. O CO2 é o incremento de carbono para que a planta seja ativada e produza o açúcar. Então, gastei esses 6 CO2 aqui, vou gastar mais 6 para dar uma nova volta, uma segunda volta
no ciclo de Calvin. Percebem? Essa é a fixação do CO2, né, na ponta? Isso, essa primeira etapa aqui, ó, fixação de CO2 é a primeira etapa, fixação de CO2. A segunda etapa é a produção de açúcares. E a terceira etapa ela é chamada regeneração da ribulose bifosfato, ou RuBP. Vou apagar os rabiscos e aí vai ficar mais bonitinho para vocês entenderem. Mas até aqui tudo bem? Só mais uma pergunta. Aí para devolver esse CO2 para a atmosfera só queimando, né? Queimando, exatamente. Oxidando a glicose, por exemplo, o carboidrato, né? Na respiração aeróbica eu produzo CO2 e a planta produz CO2 e libera esse CO2 na atmosfera. Ou combustão, né? Queima da matéria orgânica mesmo. Seria né, a possibilidade de liberar esse CO2 para a atmosfera. Vou apagar. Apaguei. Aí vamos lá, olha. Primeira etapa do ciclo de Calvin, qual é? Fixação do CO2. Aqui está mais limpinho, né? Está menos poluído. Por isso que eu gosto de mostrar antes o processo, isso aqui eu uso como um resumo, né? Aí o que vai acontecer primeiro? 6 CO2 reagem com 6 RuBP, formando 12 moléculas de 3-fosfoglicerato, que é 12,3-PG. Certinho? Essa reação é catalisada pela enzima rubisco, a enzima mais abundante do mundo. Aí você tem, depois, né, a segunda etapa, já entra na segunda etapa, que é a produção de açúcares. O que vai acontecer? Temos duas reações consecutivas aí, ó. Numa sequência de duas reações sucessivas, fosforilação e redução, por isso que eu perguntei há poucos instantes, né? Gente, o bisfosfoglicerato, quando ele recebe hidrogênio, ele está o quê? Se oxidando ou se reduzindo? Aí vocês responderam, se reduzindo. Então, numa sequência de duas reações sucessivas, fosforilação e redução, as 12 moléculas de 3-fosfoglicerato são convertidas em 12 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que é um carboidrato, né? Uma triose. Nesse texto eu só não menciono, e ainda usei o trema aqui, está errado, né? Nesse texto eu só não menciono essa reação aqui, que é a formação do bisfosfoglicerato, mas ela acontece, tudo bem? Repare que para isso ocorrer são necessários 12 ATPs e 12 na DPH, produtos da fase clara, né, da etapa fotoquímica. Então isso quer dizer que essa etapa também depende da luz, né, gente, indiretamente. Olha aí. Legalzinha, né? Essa animação ficou bacana. Não foi eu que fiz, algumas eu faço. Todas as animações da aula de respiração aeróbica foi eu que fiz. Isso aqui eu peguei num colega. Isso aqui eu peguei num colega, achei massa, bem didático e estou utilizando aí. Das 12 moléculas, pedi autorização, logicamente. Das 12 moléculas de gliceraldeído fosfato, 2 serão utilizadas para a fabricação de açúcares e as 10 restantes serão usadas para regenerar 6 moléculas de ribulose bifosfato. E entramos aí, então, na terceira etapa. Pegamos 2 moléculas de gliceraldeído fosfato para a produção de carboidratos, quer dizer, de açúcares, né? Porque gliceraldeído 3-fosfato já é um carboidrato. As outras 10 ficaram aqui para promover a terceira etapa do ciclo, que é a regeneração da RuBP, da ribulose bifosfato. O que vai acontecer agora? 10 moléculas de gliceraldeído fosfato, cada uma com 3 carbonos, são convertidas em 6 moléculas de ribulose monofosfato, cada uma com 5 carbonos. Estas serão fosforiladas por 6 ATPs, regenerando finalmente as 6 moléculas de ribulose bisfosfato. Como vimos, a fase escura depende indiretamente da luz, pois o ATP e o NADPH produzidos na etapa fotoquímica são necessários para que o ciclo de Calvin-Benson possa ocorrer. Então, preciso de NADPH, produzido na etapa fotoquímica, bem como também do ATP. Ok, gente? Tranquilo? Tranquilas? Sim. Beleza, né? Então, agora a gente aprendeu como é que o açúcar é produzido na fotossíntese. Só um detalhe, viu? Tem uma aula dessa
que essa aula aqui está sendo trabalhada no slide, eu não estou utilizando o quadro, né? Estou rabiscando no slide e tal, na tela. Mas tem uma aula dessa, de ciclo de Calvin, que se vocês quiserem ver, tem uma outra visão também. Eu trabalho com as estruturas químicas, porque aí eu trabalhei só com as bolinhas, né? Os carboninhos e tal, representando. Mas tem uma aula que eu trabalho com cada uma das estruturas químicas, de forma linear, se eu não me engano, eu trabalhei com as formas lineares dos açúcares, dos ácidos orgânicos, dos aldeídos, e aí uma aula chamada Ciclo de Calvin-Benson, né? Tá lá no canal Biomassa, quem quiser dar uma olhadinha, e é uma aula assim que ela tá bem rica em informação, mostra o ciclo de Calvin bem bonitinho, bem detalhadozinho, e o legal é que você vai vendo de onde o carbono se desloca para onde, né? O carbono está se deslocando, massa, Ju já assistiu uma parte. O carbono está se deslocando dessa molécula aqui para essa, o fosfato está entrando nessa, e tá assim, tá bem detalhado. Está mais detalhado do que essa aí em tela, mas ficou. Não estou dizendo isso, não enaltecendo nem me gabando, mas ficou bem bacaninha. Eu tentei, né, colocar o ciclo, né, no quadro e mostrar detalhadamente como os átomos eles se deslocam de uma molécula para outra no processo. Acabamos, entre aspas, né, com a parte de fotossíntese, ainda tem algumas coisas para vermos ainda importantes, mas uma coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é a fotorrespiração. Pessoal, até hoje, na história do Enem, né, 21 anos de prova, a gente nunca teve uma questão de fotorrespiração. Talvez porque não julguem aí como um processo que não é que seja uma exceção, mas é porque é um processo que ele é ruim para a planta. Geralmente não é tão cobrado, tão contemplado assim, né, na prova, né? Mas isso aqui é muito massa porque isso aqui envolve atividade enzimática. E aí, por exemplo, vamos lá, qual é o nome mesmo da rubisco? Vou colocar aqui, ó, rubisco. Rubisco. Ribulose, bisfosfato, carboxilase. Eu vou colocar aqui com letras maiúsculas só para... Não é tão adequado, mas eu vou colocar só para enfatizar mesmo. Carboxilase, oxigenase. Gente, é um nome bem grande para uma enzima, eu sei e tal, mas diz muita coisa a respeito dela. A rubisco, eu não estou dizendo que você só pode escrever se for dessa forma que eu estou dizendo. A gente vê aqui no slide, por exemplo, a rubisco com todas as letras minúsculas. Enfim, a rubisco é uma enzima que ela reconhece dois substratos diferentes, certo? A rubisco ela pode reconhecer o CO2 e o O2. Que assim, né, gente? CO2 e O2 são moléculas muito parecidas, né? O CO2, a única diferença do CO2 para o O2 é um átomo de carbono a mais. Gás carbônico tem um carbono e o oxigênio não tem esse carbono. Se eu tirar esse carbono, fica tudo O2, né? Então, são moléculas muito parecidas. Como são moléculas parecidas, curiosamente, elas conseguem se encaixar nos sítios de reação, nos centros de reação da molécula da enzima, né? da rubisco. A rubisco, enquanto enzima com atividade carboxilase, reconhece o CO2, enquanto enzima com atividade oxigenase reconhece o O2, certo? Só que vale dizer, vale salientar que a enzima rubisco ela tem uma afinidade não tão alta pelo CO2. E aí ela também, em algumas situações, em alguns momentos, ela consegue reconhecer o O2 e se encaixar nesse substrato. Então, imagina aí, a planta está realizando lá o seu ciclo de Calvin-Benson, que a gente acabou de estudar, deixa eu voltar aqui, está lá realizando o ciclo de Calvin-Benson, né? E de repente a planta está fixando CO2. E de repente, ao invés de fixar CO2, ela fixa O2.
que vocês acham? Já dá uma alterada na estequiometria aí, né, gente? Ao invés de a gente ter aqui CO2 se juntando à ribulose bifosfato, a gente vai ter O2. E aí, nesse caso, a gente não vai conseguir restabelecer aquela quantidade de 36 carbonos, por exemplo, né? E 12 fosfato. Na verdade, carbono. Mais importante é que está sendo carbono. Que é a única diferença, né? Entre O2 e CO2 é o carbono, presente no CO2. Ou seja, a planta já faz fotossíntese de que forma? Resgatando uma fonte de carbono em uma molécula pequena, que é o CO2, para gerar uma fonte de alimento, né, de nutriente, que é o carboidrato. Só que aí, ao invés da enzima reconhecer CO2, pega a atividade de oxigenase e reconhece o O2. Isso é bom ou ruim para a planta? O que vocês acham? Quando a enzima rubisco reconhece O2 ao invés de CO2, isto é bom ou ruim para a planta? É ruim, gente. É ruim por quê? Porque a planta precisa do CO2 para gerar o carboidrato, né? A rubisco atua em que fase da fotossíntese? Em qual etapa? Na etapa 2. E a etapa 2 ela acontece depois que todo aquele processo de fotofosforilação aconteceu. Então você absorveu energia luminosa, absorveu energia, ativou elétrons dos fotossistemas, transportou elétrons, bombeou H+, lá para o lúmen do tilacoide, estimulou esse H+, a voltar pela ATP sintetase para produzir ATP, produziu na DPH. Cara, você mexeu com toda uma maquinária, né, toda uma maquinaria bioquímica lá no cloroplasto para produzir ATP e na DPH, para começar o ciclo de Calvin, para a enzima rubisco vir reconhecer o O2, todo um trabalho que a célula vegetal teve para que a enzima rubisco reconheça O2. Olha que chato, né? Tanto trabalho para não reconhecer o CO2, e aí? Isso é dispendioso, isso é ruim para a planta. Esse fenômeno ele é conhecido como fotorrespiração. Fotorrespiração. Renato, por que é tão ruim? Porque, gente, na fotorrespiração, quando a rubisco reconhece o O2, o que ela gera? Ela gera um composto chamado fosfoglicolato. Fosfoglicolato. É porque o fósforo está no carbono 2 nesse caso. O fosfoglicolato está aqui, ó. Ele trata-se de um produto metabolicamente inútil. Inútil, né? Se o fosfoglicolato é inútil, meu Deus, o que você fez? Você pegou, ativou toda a etapa fotoquímica da fotossíntese, trabalhou pra caramba, produziu ATP na DPH, para no final das contas gerar uma coisa inútil para a planta. Ou seja, a fotorrespiração é um processo ruim para a planta, é dispendioso. Tem como reaver isso aí? Tem. Isso é o que a gente chama de via de salvação do carbono. Mas a planta gasta energia, gasta bastante ATP para poder salvar o carbono que, em tese, havia sido perdido, né? Então, gente, fotorrespiração para a planta não está com nada, né? Pode acontecer, mas é dispendioso, é ruim para a planta. Que pergunta massa, Ju. Muito obrigado. Muito obrigado por essa pergunta. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo o nível de vocês, como alunas, o nível de vocês, e eu tenho essas surpresas maravilhosas durante minha aula. Porque isso me lembrou aquela parte que você falou do AMP, né? A importância e tal. Aí eu por isso perguntei. Exato, porque às vezes a gente foca no ATP e esquece de perguntar qual a importância do AMP, da adenosina, do ADP. Verdade. Mas eu me emocionei agora, Ju, sabe por quê? Sabe quem me fez essa pergunta? A primeira vez que eu ouvi essa pergunta não foi com um aluno. Foi de uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor de bioquímica chamado João Paulo, né? Admiro muito o Eliseu também, vários professores de bioquímica da UFRN, mas o professor João Paulo, ele teve esse... Você teve um insight de uma pergunta de um cara que é uma sumidade, né? O cara é fantástico na bioquímica, né? Não digo sumidade, mas um cara muito bom em bioquímica, foi o João Paulo. O João Paulo ele fez essa pergunta na aula, ele disse, gente, por que então
a atividade carboxilase não foi mantida e a oxigenase perdida pela seleção natural. Né? Ele perguntou isso para uma turma de futuros biólogos, né? Então, você está tendo o mesmo insight que uma pessoa no nível superior teria. Não estou dizendo que seu nível é inferior, mas eu estou falando isso que é uma pergunta massa, que você está entrando, você está estudando fotossíntese, não com aquela ideia de, eu quero acertar a questão na prova para esquecer fotossíntese para o resto da minha vida. Você está tentando estudar fotossíntese de uma forma que você entenda a essência do conteúdo, e é dessa forma que o Enem quer que você trabalhe. Fotossíntese associada à evolução, por exemplo. Gente, a enzima rubisco, ela é uma enzima tão importante que a seleção natural, a evolução, eu digo assim, preferiu, quando eu falo a evolução preferiu, parece que a evolução é uma entidade, né, que baixa sobre o ser vivo, mas não é bem assim. O que eu quero dizer é, de modo geral, a evolução preferiu manter uma enzima rubisco. Ela é tão importante no processo evolutivo para os organismos que a evolução preferiu manter a enzima mesmo com essa atividade bissubstrato, mesmo ela tendo a capacidade de reconhecer um outro substrato que gera um produto inútil, do que alterar a molécula. Seria muito mais, talvez muito mais dispendioso, muito mais complicado gerar uma mutação ou sofrer uma mutação na rubisco para ela tornar-se uma enzima somente carboxilase, né? Então, a evolução trabalhou nesse sentido de conservar aquilo que é importante, porque a evolução também trabalha com custo mínimo. É menos custoso manter uma enzima que ainda tenha, né, seja promíscua, né, dê um rolê ali de vez em quando com oxigênio e gere algo não tão interessante para a planta, do que sofrer uma mutação para alterar toda a cadeia, a estrutura de aminoácidos para gerar. Exatamente, corre o risco de ser uma mutação que traga outro problema, né, para a enzima e talvez para a planta, né? Então, a evolução é que nem aquela pergunta que eu fiz em algumas aulas, quando eu falei sobre fermentação. Se a fermentação, coitada, gera só 2 ATP, por que a seleção natural não eliminou a fermentação? Porque existem ambientes anóxicos, ambientes sem oxigênio, e a fermentação talvez seja a única forma, talvez não, é a única forma de muitas células obterem ATP, mesmo que seja em pequena quantidade. E isso é fantástico, isso é lindo. Deixa eu ver a pergunta. Tranquilo, né? Beleza, que bom que ficou claro isso aí. Beleza, gente? Então, fotorrespiração não é um processo bom para a planta. Beleza? Fotorrespiração não é um processo legal e decorre da falta de afinidade, de alta afinidade da rubisco pelo CO2. A rubisco é que nem a hemoglobina, né? A hemoglobina reconhece O2, reconhece CO2, reconhece monóxido de carbono, mas infelizmente ela tem uma loucura, uma queda, né? Ela despenca, ela não cai, ela despenca, ela tem uma queda grande pelo monóxido de carbono, né? O que inativa, por exemplo, a molécula da hemoglobina. Beleza? Então, esse aí, gente, é um lado custoso da fotossíntese, que é um resultado da falta de especificidade da enzima rubisco. Devido a ela reconhecer também o O2, ocorre aí a fotorrespiração. Beleza? Então, vimos aí segunda etapa da fotossíntese, ciclo de Calvin bem mastigadinho e fotorrespiração. Vamos trabalhar agora com o quê? Fatores limitantes da atividade fotossintética. Uma parte muito importante também, porque envolve ecologia. Vamos começar a trabalhar agora com essa parte aí. Eu tenho menos de 1 minuto, viu? Estou encerrando aqui. Tenho 10 segundos. Valeu, Vanessa. Só um instantinho, viu, gente, que a gente continua.